Boa noite aos nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Muita alegria em estarmos juntos em mais uma noite. Muito importante pedir a vocês sempre que assistam a nossa transmissão ao vivo e que depois façam um grande favor. Curtam, compartilhem. Se forem ao YouTube, não esqueçam de inscrever-se no canal e depois acionarem a campainha para quando chegar um novo vídeo nosso. Qual a finalidade desse horário para nós? Primeiro, é uma espécie de culto para nós. É um culto ao aprendizado, é um culto de amor ao próximo, é um culto de fé cristã e procuramos sempre mandar informações para vocês que sejam úteis no dia a dia. Quando nós falamos de passado, nós não estamos falando só de passado. Nós estamos criando perspectivas de futuro. O passado aponta a linha de futuro que nós devemos nos orientar. Não é uma mera observação histórica, não. É uma promessa de projeção histórica. A gente olha o fato e verifica a projeção do fato. Muito obrigado, meus amados irmãos, que compartilham conosco esse horário. Eu estou aguardando aí, o nosso Ronaldo apareceu aqui, vamos lá, sumiu de novo. Vamos aguardar ele aparecer para mim novamente. Opa, apareceu de novo. Já clicamos aqui para convidá-lo. Já está feito aí o nosso convite ao Ronaldo. Vamos aguardar a sua conexão. Boa noite, grande Ronaldo. Boa noite, paz e saúde a todos. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Obrigado, meu irmão, e a todos aqueles que aqui estão conosco. Muito bem, vamos ver quem é a turma que está aí presente. Está aí a nossa querida Sarinha Freitas, sempre junto com a gente. Obrigado, Sarinha. Geraldo dos Santos, o cidadão da luta ferroviária. Eu tenho achado muita coisa interessante na internet, Geraldo, e tenho publicado. Inclusive, outro dia eu vi uma estação, não me lembro onde, mais de uma, estações reformadas pelos governos municipais e transformando ou em passeio histórico ou em casas de cultura. Interessante. Fiquei muito feliz com essas propostas. Está lá abandonado, vamos lá, vamos transformar, vamos dar utilidade pública àquele espaço que tão importante foi para o desenvolvimento. Um abraço, Geraldo. J. Júnior, ô J. Júnior, um fraternal abraço para você. Ronaldo, abaixa um pouquinho aí, dá uma interferência no teu som. Só um pouquinho. Mais um pouquinho. Fala alguma coisa para nós, Ronaldo. Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem? Na hora. Não, agora eu ouvi. Estava dando uma interferência, você falou, ela desaparece. É aquilo que eu te falei, aquele mau contato aí no volume. Normal. Isso acontece nas melhores famílias. J. Júnior, grande abraço para você, um tríplice fraternal abraço para você também, meu amado irmão. Magoiari de Araújo, boa noite, muita paz.
Ronaldo Gomes, tá, Rosane Ribeiro, abraço, Rosane, obrigado por estar conosco. Alexandre Pereira, olha Minas Gerais chegando aí, um abraço, Alexandre, Jesus abençoe. Grande Jorge Alexandre da Silva Pedrosa, um abraço, Jorge. Jesus abençoe. Mônica Vince Dória, um grande abraço. A gente, quando emite, Ronaldo, qualquer comentário, é muito chato, sabia? É muito chato a gente emitir comentários. Outro dia, eu emiti um comentário aqui sobre a questão da valorização excessiva de um cidadão com relação ao outro, com relação à morte. Então, o matar alguma pessoa teria uma punição maior. Eu sou totalmente contra isso. A morte não tem medida. Se o Ronaldo é mais importante, é menos importante pela função que ele está exercendo, isso não existe. Isso é a gente viajar na maionese. Tá? Não tem certas coisas que nós temos que estabelecer como hábitos. Ronaldo, fala alguma coisa de novo que continua dando interferência aí. Alô, tá me ouvindo? Tô. Parece que é alguma umidade no volume, aí ele começa a disparar. Quando você fala, ela para na hora. Interessante. Muito bem, veja só, Ronaldo. Eu não posso qualificar a vida das pessoas pelo cargo que elas ocupam. Matar o João é mais grave do que matar o José. Isso não existe, rapaz. Por favor, nós temos que cair na real. Quando alguém aceita esse tipo de colocação, está desafiando a igualdade. Se somos todos iguais perante a lei, nós não podemos ter valorizações diferenciadas, principalmente com relação à morte, com relação ao homicídio. Esses deslizes, eles têm que acabar, Ronaldo. Nós temos que brigar para que isso não continue. Porque senão nós vamos nos perder completamente. Confere, Excelência. Muito porque bem. Medir morte é algo estranho de fato. Vida é vida. Até porque se eu sou contra a violência e eu acabo agindo com violência igual ou pior, tem alguma coisa errada. Violência é violência. Eu não posso agir da mesma forma como meio de retaliação. Eu também discordo. Não é esse o caminho. Vida é vida. Importante que você puna o homicídio com a mesma gravidade, seja qual for o cidadão. Perfeito. A menos que existam aquelas prerrogativas legais, de legítima defesa, até a legítima defesa putativa, né? Claro que essas coisas têm que acontecer, mas diferenciar, matou fulano porque dessa profissão é mais grave do que matar Beltrano, isso é assustador quando a sociedade admite isso. Me perdoem, sou totalmente contra e vou continuar na mesma tecla. Perdi 2 ouvintes aí, 2 pessoas do Reflexões que se revoltaram com essa minha observação. Nada posso fazer, Ronaldo. É ponto de vista. A vida humana é a vida humana. E eu não posso achar que possa ter valor diferenciado. Não posso aceitar. Me perdoe. Pode ter valor individual diferente para A, B ou C, mas não para a sociedade como um todo.
Isso não existe. E isso é muito comum nas nações arbitrárias no trato com a pessoa humana. Tá? Muito difícil aceitar isso. Perdoe essa observação. Fiquei triste, né, que a pessoa tenha achado que eu tivesse contra ou agredindo alguma coisa. Não estou agredindo nada, pelo contrário. Eu estou no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo, não é o próximo da função tal, da função tal, da função tal, né? Quando você, Ronaldo, olha só, nós somos educados como? As pessoas no poder público se autoelegem numa elite. Então você pega batalhão de operações especiais. Por que não é batalhão de operações específicas? Tira o especial. Por quê? Quando eu estou aqui dirigindo e vejo um policial do trânsito, aquele policial pressupõe-se que ele tem carteira, que ele conhece o Código Nacional de Trânsito e que ele é um especialista em trânsito. Quando você coloca uma tropa como especial, você desqualifica o resto. E isso não é saudável para a moral da tropa. Isso não é saudável. Você pode parabenizar o curso, a graduação, etc. Mas você qualificar uma corporação de especial, isso é grotesco com os demais. Os demais não se sentem parte da mesma tropa. Muito embora sejam da mesma corporação, o fulano é diferente. Isso é assustador. Você não sabe o mal que vocês estão fazendo ao moral da tropa. Muito grave isso. Vocês não têm noção. Tá? Generalizar é muito delicado e não é o caminho, não é esse. Você não pode... Quando você... Qualquer lugar, qualquer grupo, qualquer especificação, qualquer especialidade tem a maçã podre. Vamos colocar assim. Agora, todos são podres? Todos são aquilo? Não é esse. E outra coisa, emitir opiniões não significa estar levando pelo lado pessoal. Isso é muito cuidado. Porque eu posso até discordar de você, você discordar de mim, que isso é fato. O discordar faz parte de um processo e é bom que isso ocorra, haver a discordância. Mas eu não posso levar pelo lado pessoal. Aí é complicado. No campo das ideias, nós vamos discordar, vamos debater, vamos discutir a situação. Mas não podemos levar para o lado pessoal, porque não é esse o aspecto. Vidas humanas, em relação à sociedade toda, se a sociedade está passando por isso, por conta de um núcleo de famílias. Toda a família está com problemas. As famílias estão com problemas. A grande família, que é a sociedade, ela é subdividida nos núcleos. Então, nós precisamos fazer uma reflexão em relação a como está a educação familiar e a educação como um todo. E quando você repete várias vezes que Jesus fala em relação a quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são meus familiares que estão aqui, é esse aspecto que a gente tem que observar, o aspecto individual, coletivo. Isso é importante. Imparcialidade é muito delicada em alguns momentos, mas coletivizar as situações é complicado. Você tem o aspecto das elites, né? Sim. Quando você cria alguém especial, você está criando uma elite. Tá. Quando você cria uma elite, você já provoca uma colisão social.
eu não posso entrar ali porque eu não faço parte daquele grupo. Lá só para as elites. Quando você elitiza, você trabalha contra você. Tá? Não se esqueça disso. Quando nós criamos qualquer processo elitista, nós estamos trabalhando contra a sociedade como um todo. Não se esqueça, é altamente complicado isso. Tanto que o Brasil, com essa proposta do SUS, que é uma proposta ímpar no mundo, totalmente diferenciada, o SUS, com todos os seus erros que todos possam apontar, o SUS é um fato diferenciado no mundo. As grandes nações olham para o Sistema Único de Saúde brasileiro com muito respeito. É claro que falta dinheiro. É óbvio, é muito dinheiro. Ah, existe isso, existe corrupção. Claro, existe em qualquer lugar do mundo. Não é um produto interno brasileiro. Ah, mas aqui é mais do que... Não é mais do que em outros lugares. Engano seu. Então é preciso que a gente observe muito bem o que a gente fala, o que a gente observa. Porque esse tipo de conversa termina prejudicando a todos nós. Eu troquei nesse tópico especificamente por isso. Não reconheço elites, até porque o indivíduo se perde. Volta e meia você escuta um deputado federal que tem uma verba de gabinete monstruosa, que tem uma mordomia monstruosa em termos de dinheiro público, e de repente ele sobe a tribuna em Brasília e diz assim: mas assim pensam as elites brasileiras. A elite é que criou esse problema. Aí dá vontade de dizer: Excelência, me perdoe, Vossa Excelência está na elite. Vossa Excelência faz parte dessa elite. Quer dizer, ele fala tanto do outro lado que quando ele ingressa, ele esquece que ele mudou de lado. Ele passou a fazer parte daquela elite. Isso é muito importante, gente. Seria também o separativismo isso aí? Você está criando elite, você criou elite, você separa. Vejam só, já pedi aqui várias vezes que a gente leia Maquiavel. Maquiavel ensina como você governa para o mal, para o poder absoluto. Ele ensina. E o que a gente vê na nossa sociedade hoje é exatamente isso. É a população valorizando certas normas específicas de Maquiavel. Quando você briga por uma coisa ou outra na sociedade, você na realidade está brigando por uma causa que obviamente vai se opor a outra causa. Vamos brigar pelo ser humano. Não se esqueçam, a briga deve ser pelo ser humano. A luta é contra a violência. A luta não é contra a violência contra o Ronaldo. Eu não posso fazer isso, melhor, não posso. Eu não devo fazer isso, porque eu vou provocar uma situação complicada. Eu vou dividir a sociedade em partes. E também é do Mestre Jesus que quem não ajunta, espalha. Vou repetir. Quem não ajunta, espalha. Então, quando você briga por uma causa menor, você destrói o sentimento maior. E aí você não anda. Aí você não caminha. Quando você briga contra uma situação, você tem que brigar contra a situação de violência e se finir. De violência contra qualquer pessoa.
Eu não quero saber se aquela pessoa é pobre, é rica, qual é a cor da pele daquela pessoa. Eu não quero saber qual o status daquela pessoa. Eu quero saber que você tem que evitar a violência contra a sociedade, em especial dos agentes públicos ou dos agentes que exercem qualquer tipo de poder. Tá? Então, por favor, cabeça no lugar, pensamento no lugar, quando nós analisarmos. Cuidado para não ser um inocente útil, para você não embarcar numa briga de sociedade. Essa causa é importante? É. Ela soma para a sociedade? Soma. Então vamos anexar para o todo, não para um grupo individualmente. Se você pega aquele grupinho e valoriza especificamente, olha, o poder público tem que cuidar das pessoas que usam óculos. Eu estou aqui com o Ronaldo, já estou fazendo o nosso clube aqui. As pessoas que usam óculos. Então, nós vamos estabelecer uma situação diferenciada. Não, você desculpe, mas eu uso óculos. Então, eu tenho uma situação diferenciada. Aí você cria legislação, e a legislação é louca. O indivíduo cria em Brasília, é bonito, ele ganha voto e tal. E a aplicabilidade do que foi criado? Eu morro de rir. Estou falando sério, Ronaldo. Eu morro de rir com a questão da mulher grávida ter preferência. Em momento algum eu sou contra a mulher grávida ter preferência. Eu acho até que cabe à sociedade respeitar alguém que está carregando uma vida que está chegando. Mas eu estou cansado de ver mulheres chegarem na fila especial das grávidas e ainda saírem rindo. Eles não têm como saber se eu estou grávida ou não. É interessante, porque essa questão do caráter prejudica o conteúdo social. Então, você, legislador, quando fizer a lei, você tem que verificar como é que isso vai ser na aplicação prática. Porque aí você bota ali a votação, por exemplo. Olha aqui, vou citar um exemplo do pleito de 15 de novembro. Olha, recomendamos aos idosos que votem pela manhã. Pergunta óbvia de qualquer pessoa. É lei? Não. Então eu vou a hora que eu quiser. Tá. Aí nas sessões, pelo menos nas que eu vi, aqui no Instituto de Educação de Nova Iguaçu, no Instituto Rangel Pestana, prédio histórico tombado pelo Estado, o idoso que chegou depois do horário entrou na fila normal, como todo mundo, e ficou aguardando. A recomendação era para votar até às 10. Eu não vou nem discutir, que não vale a pena hoje, né? Mas eu virei lá para o responsável e disse assim: ô jovem, recomendação não é lei. Recomendação é recomendação. Você recomenda. A obrigatoriedade, não. A obrigatoriedade é você fazer uma fila para idoso. Eu estou falando aqui tranquilamente que eu nunca entrei em fila de idoso na minha vida. Nunca. Não gosto. Porque me coloca numa situação especial. E eu não gosto de ser especial. Se eu estou aguentando ficar em pé no trem, no ônibus e tal, deixe para outro que está em pior situação para que use. Eu, graças a Deus, até hoje não necessito. Talvez o dia que eu necessitar eu vá exigir esse direito por não estar conseguindo ficar em pé. É sob essa ótica que eu estou observando. Quer dizer, o indivíduo foi ali, trabalhou pelo Tribunal Regional Eleitoral.
totalmente despreparados em termos de informação. Uma senhora pediu uma informação, disse era ali a sessão. O indivíduo que estava disse que não era, que era no outro prédio. Eu olhei para ela e falei, minha senhora, a senhora permite que eu olhe o seu título? Ela não estava com título, ela estava só com o comprovante de votação da última. E pelo comprovante de votação, eu olhei para o jovem que havia dito que não era, falei, jovem, me perdoe. Essa é a sessão dela, sim. Quer dizer, se você está pegando pessoas para exercerem uma função, entre aspas, especial, porque ali o indivíduo está numa condição especial de trabalho. Ele tem que ter também um conhecimento específico do trabalho que está fazendo. Mas não tem. Enquanto nós estivermos com essa questão do especial e especiais inabilitados para a função, nós estamos cometendo dois erros. Primeiro, a inabilitação para a função. E segundo, dizer que é especial alguém que não é, que é altamente comum. Então, não sei porquê, Ronaldo, você, eu, como a gente já tem uma cabeça branca, não tão branca, né, porque minha família não fica de cabeça branca, não aparecem só os fios de cabelo branco, as pessoas respeitam pela idade. Mas são inabilitadas para a função. É triste. Então, por favor, gente, quando tiver qualquer legislação especial, vote contra. Não permita. A menos que sejam aquelas legislações especiais do indivíduo com problemas físicos. Aí você não tem como discutir. Mas simplesmente por certas condições sociais, você eleger A ou B especial, porque a nossa legislação era diferenciada lá atrás. Totalmente diferenciada. Num veículo urbano, o militar era obrigado a ceder o lugar para uma senhora ou para um velho. Obrigatório. Tá? Estatuto dos Militares, RDR, Regulamento Disciplinar do Exército. Você era obrigado a ceder o lugar. E não diz assim, os cabos e soldados serão obrigados, os sargentos serão obrigados, os oficiais não serão obrigados. Não está isso escrito, não. O militar. Então não importa a categoria do militar, não importa graduação ou posto, não importam. Nós temos que retomar essa briga, gente. Briga no sentido de luta por momentos melhores. Eu vou citar aqui um outro caso. Ronaldo, você lembra da Copa do Mundo da Coreia? Sim. Lembra que ela foi disputada, como a Coreia não conseguia ter estádios suficientes, colocou-se Japão e Coreia juntos. Eu vou pedir a vocês que peguem um vídeo específico das delegações saindo ou chegando. Tem uma cena na Coreia e no Japão que vai deixar vocês impactados. Os policiais que fazem o cordão de isolamento, eles se abaixam para não prejudicar a visão de quem está olhando. Não acreditem em mim. Isso no aeroporto, podem ir lá e conferir. Os policiais se abaixam, né, sobre o joelho, para que as pessoas que estão assistindo não sejam prejudicadas pela visão do policial. E aí? É nação desenvolvida, é nação subdesenvolvida? Qual é a qualificação que a gente dá nessa situação? Reflexões é o nome dessa nossa hora aqui, das 22h30 às 23h30. Vamos refletir
Não ação abracem humana, a ação humana, a conduta humana, parece que para tudo tem que ter leis, até para dar bom dia, para dar boa tarde. Tá um pouco complicado. Ação humana, eu não falei ação de idoso, do jovem para com o idoso, do idoso para com o jovem. As ações humanas, a empatia, são palavras perdidas e fica isolada, acho que nem tem mais no dicionário. Por quê? Se alguém chega em algum lugar, eu estou vendo a necessidade de... Uma coisa é a razão e outra coisa é a necessidade. Paulinho, você não acha que eu tenho razão nisso? Eu estou falando com você. Ronaldo, com certeza você tem razão, mas a necessidade do momento, a sua razão já perdeu. Porque é óbvio, são coisas óbvias nas ações humanas que nós estamos perdendo. Eu quero ver o dia, eu vou repetir, que tiver a lei para dar bom dia. Só isso, não estou falando boa noite, boa tarde, não. Bom dia. E não é na rua, não, dentro de casa. Eu estou colocando dentro de casa, não estou nem chegando na rua, não, dentro de casa. Benção. Oi, pai, oi, mãe, oi, avô, oi, vó, oi, tio. Oi, meu filho. Não, o pedir a bênção foi sepultado, né? Eu não me lembro quando foi o falecimento, mas foi sepultado. Eu lembro que eu pedi a bênção umas 10 vezes por dia. Se eu tivesse, então, em Cachoeira Paulista, que é a terra dos meus parentes, por parte de pai, aí o pedido de bênção para os parentes era o dia todo. A bênção tio, a bênção vô, né? A bênção tia. Então você pedia a bênção, porque você era abençoado por aquele parente querido que tinha prazer em abençoar você. É sensacional essa cultura. E uma cultura que nós fomos perdendo, lamentavelmente. Triste, mas foi acontecendo. Luiz Carlos Bittencourt aí está. Um abraço, Luiz Carlos, por estar aí conosco. O Luiz Carlos, se não me falha a memória, ele mora em apartamento. É muito estranho como o indivíduo no apartamento tem inquilino que não cumprimenta nem o porteiro. Verdade. Aí no dia que ele está sendo ameaçado por alguém, ele se socorre do porteiro do prédio que ele nunca tratou como igual. Porque ele se trata como especial com relação ao porteiro. Eu estou falando essa educação, gente. Quando você elege alguém como especial, você está colocando você em segundo plano. Você está se inferiorizando na sociedade com relação àquele indivíduo. E eu não concordo com isso. Sou totalmente contra esse tipo de observação ou essas observações. Mas vamos lá. Feita essa observação, eu queria lembrar aqui que no dia 24 de novembro de 496, era feita a eleição do Papa Anastácio II. Era feita a eleição. Olha só, hein? 496, o processo da Igreja Católica já era um processo de eleição junto ao cardealato. Então, os cardeais votavam a eleição. A igreja tem umas coisas interessantes, a história de Roma tem umas coisas interessantes. Com a morte do Papa, o cara ali no Vaticano é o Carmelengo. Ele é que resolve tudo. Então é interessante como é que um fato muda a estrutura toda da organização. E você tem que respeitar. Você especial
Você é cardeal? É, mas tem que respeitar o carmelengo. Ele é que resolve. É interessantíssimo isso, gente. A sociedade tem que entender isso. Ninguém é especial. Cada um é cada um no seu pedaço, como dizia aquela música, cada um no seu quadrado, né? Cada um estabelece e respeita as normas e dá a sua opinião. Respeito. Então a pessoa tem que entrar nessa linha. Se não entrar, a nossa sociedade não vai caminhar. Repito, na força. Eu queria só pedir a vocês, a hora que quiserem, talvez eu possa até projetar aqui em outra oportunidade. No governo João Figueiredo, em Brasília, o general Newton Cruz, que eu tive a honra de conhecê-lo, porque ele, como militar, merecia o meu respeito. Podia ser arbitrário por conta da formação que ele tinha, tudo que quiserem falar mal dele. Mas eu gostava do general Newton Cruz porque ele falava o que estava no coração dele. Ele externava o pensamento, ele não tinha nenhum senso de falsidade. E é interessante vocês observarem, no final do regime militar, há um buzinaço em Brasília e o general Newton Cruz querendo que o pessoal pare de buzinar. Ele se perdeu no tempo. Ele esteve aqui no Colégio Leopoldo, fez palestra aqui no Colégio Leopoldo, tive a oportunidade já o conhecia antes, tive a oportunidade de recebê-lo aqui no Colégio Leopoldo, na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E você vê que o cara é puro de coração, ele fala o que ele está pensando. E ele tentando parar o buzinaço em Brasília, coitado do general, você sente a crise de autoridade dele. Ele quer que todo mundo respeite, mas é um momento diferente dos anos 70. Os anos 80 são diferentes dos anos 70, que são diferentes dos anos 60, que são diferentes dos anos 50. E é preciso que nós entendamos esse mecanismo da evolução da sociedade. Ai de nós se não entendermos. Um juiz, quando julga como desembargador lá em cima como ministro, ele está julgando em outro momento, de quando ele fez concurso e era juiz de primeira instância. Mudou. Até ele muda a sua ótica perante alguns processos. Então é importante que a gente entenda isso. Volto a dizer, o Júlio Ribeiro lembrava sempre, só os imbecis não mudam de opinião. O processo evolutivo faz com que nós mudemos de opinião. Sim. É óbvio. Então vejam só, a eleição do Papa. Em 642, também no mesmo dia 24 de novembro, há outra eleição, que é a do Papa Teodoro I, na mesma data. Na mesma data, em 1631, aí vai o meu lembrete para vocês que escutam de vez em quando alguém dizer assim, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses era muito melhor. Vocês devem escutar isso diferente, de vez em quando. Diferente não, de vez em quando. O erro do Brasil foi ser colonizado por Portugal. Então a gente escuta muito essas observações improcedentes. O indivíduo fala porque estava tomando cerveja no barzinho e alguém falou, então ele repete. Há um pensador moderno aí, que eu não me lembro agora, o nome, que ele diz que a internet foi um problema sério. Porque antes o indivíduo dizia suas besteiras no barzinho e alguém mandava ele calar a boca e ficava por isso mesmo. Agora não, agora ele tem voz na internet. Então agora as coisas ficaram mais graves. Porque agora ele pode exteriorizar aquilo que ele não tem o menor conhecimento. E de repente aquela mentira se transforma numa grande verdade, como afirmava Joseph Goebbels, o pai da propaganda nazista. Então vejam só, a cidade de Olinda é incendiada pelos holandeses em 1631.
Os holandeses, vendo o que perdem com a chamada insurreição pernambucana, que é uma página belíssima da história do Brasil, quando a turma é insurreta, e essa questão lá de Olinda e Recife, essa questão da invasão holandesa é eminentemente religiosa. Não tem nenhum fundamento de trazer progresso para o Brasil, nada disso. É porque há uma perseguição aos protestantes na Europa e os protestantes saem da Europa. Tá? Então, é um momento de perseguição religiosa. Então, ninguém está preocupado em ser bom com o Brasil, não. O indivíduo está preocupado em montar um império econômico. Só isso. E incendeiam Olinda. É bom que nós não nos esqueçamos que lá nós temos um momento maravilhoso na história do Brasil, que é onde todas as ditas raças se unem contra o invasor comum. É o período que o Brasil está sob o domínio espanhol. E a Espanha diz que vai punir os brasileiros que lutarem contra os holandeses. E os brasileiros se insurgem contra a coroa de Espanha. Por isso é chamado de insurreição, porque eles são insurretos. Eles não respeitam a autoridade do Império Espanhol. E é a afirmação deles, de Matias de Albuquerque, de André Vidal de Negreiros, que eles expulsarão os holandeses e depois serão punidos, não tem problema nenhum. Mas que eles vão expulsar. Depois pode punir, pode fazer o que quiser. Interessante essa visão de caráter de época. Importantíssimo que a gente faça essas comparações. E ali, naquele momento, pode dizer que existe raça humana, espécie humana, pode usar a terminologia que quiser. Mas naquele momento, o índio Felipe Camarão, e como é que eu vou falar? Não vou dizer que existe índio? Eu vou mudar a nomenclatura? Tá? O negro Henrique Dias e os brancos André Vidal de Negreiros, Matias de Albuquerque, Jerônimo de Albuquerque, se unem contra os holandeses. Olha que exemplo maravilhoso na história do Brasil. As raças podem não gostar do termo raça, mas eu não tenho um sinônimo. Essas pessoas de pele diferente, com características próprias, se unem contra os holandeses. Eu acho esse fato lindo na história do Brasil, maravilhoso. O indivíduo hoje quer retirar esse brilho e tal. Tudo bem, cada um faz o que quiser. Mas é um momento, Ronaldo, diferenciado na nossa história. E se vocês derem um pulinho lá na Escola Superior de Guerra, vocês vão ver que o negro Henrique Dias, a expressão é essa, o negro Henrique Dias, lá está como patrono de uma das turmas da ESG. Eu não me lembro se é 1988, 1986, mas é por aí, é década de 80, princípio de 90, que lá está a foto de Henrique Dias como patrono de uma turma da Escola Superior de Guerra. Então, não tem por que ficar discutindo isso ou aquilo. E vou dizer a vocês do fundo do coração, eu vivi a minha juventude aqui no Colégio Leopoldo, em Nova Iguaçu, e só vivi discriminação econômica. Eu não vi aqui a discriminação racial. Na escola, então, nem falar, nem comentar. Porque no período ali da Segunda Grande Guerra, os alemães eram altamente mal vistos.
Na Europa, os judeus eram altamente discriminados. É que a sociedade ela tem que achar um pato. O que é o pato? É alguém em quem botar a culpa. Isso é horroroso que a sociedade possua. E aí você vê, isso é a culpa de fulano, é a culpa de Beltrano. Né? Tinha uma expressão antiga que, graças a Deus, eu não tenho escutado mais. O indivíduo diz assim, Paulinho, o dia que o morro descer, vai ser uma confusão. Eu digo, opa, para tudo. O morro desce todo dia. É um raciocínio simples para os nossos amigos. Quando nós olhamos para Copacabana, por exemplo, e nós temos uma classe ali bem economicamente, aquela classe, quando você levanta um prédio, aquele prédio precisa de quê? Ele precisa de um porteiro, aqueles apartamentos precisam de arrumadeiras, precisam de lavadeiras, precisam de motoristas, que é uma coisa que veio mais para frente. Só que o salário que essas categorias ganham é ínfimo. E como nós não temos um planejamento de transporte decente na nossa cidade, e olha que nós fomos capital da República, hein? Não temos uma organização decente de transporte, o que acontece? O indivíduo opta por morar ali perto do emprego. Porque para ele é melhor se deslocar dali para o trabalho e o gasto econômico fica reduzido. Então quem cria aquele problema da favelização é a elite econômica. Ô gente, eu não estou aqui sendo sociólogo, criando tese louca, não, estou sendo objetivo. O indivíduo tem que trabalhar, não tem? O emprego é ali que está o dinheiro que pode pagá-lo. Então a moradia dele, excelência, vai ter que ser ali perto. Ou nós vamos prover um transporte de massa de qualidade que ele se desloque rapidamente e num preço justo. Aí você acha que alguém vai querer morar em favela, gente? Numa região que está cercada de violência, que o barraco pode desmoronar por conta de uma terra que corre, por conta de enchente, de lixo jogado indevidamente. Por favor, senhores, vamos raciocinar objetivamente. É importante que você tenha transporte de massa. Você teve, se nós tivéssemos aí o trenzinho correndo celery do Rio para Petrópolis, muita gente moraria em Petrópolis. Se o trem que vai aqui da nossa região para o Rio de Janeiro mantivesse horário e acomodações dignas, ninguém ia para o Rio de Janeiro de carro. A maioria dos estacionamentos fecharia. É uma questão de análise de comportamento público. Mas é melhor eu criar estacionamento, cobrar vaga de estacionamento na rua, com planejamentos para favorecer os apadrinhados políticos. É muito mais fácil. E não cuido do transporte de massa. Já disse aqui para vocês que desconheço no mundo qualquer nação que tenha solucionado o transporte de massa em cima de ônibus e de pneu. Já falei isso aqui várias vezes e volto a frisar. Desconheço. Se alguém conhecer, por favor, me ajude para que eu possa me informar. Muito bem. A cidade de Olinda é incendiada pelos holandeses. Não se esqueçam disso, tá? Um patrimônio nosso é incendiado pelos holandeses invasores. Muito bem. É publicado pela primeira vez o livro A Origem das Espécies, do naturalista britânico Charles Darwin. É publicado pela primeira vez em 1831, tá?
em 1927, eu estou lendo aqui no Jornal O Sul, tá, gente? Eu consulto sempre o Jornal O Sul com essas datas. Dou a fonte histórica também. Em 1927 há um eclipse solar total que é visto no norte da Inglaterra e em Gales. Muito bem. 1965, Mobutu Seko assume a República Democrática do Congo e faz um dos regimes violentíssimos naquela região. E vamos lá, o governo da Colômbia, nessa data, em 2016, há 4 anos, assina um acordo com as Farc, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército do Povo, e assinam um acordo de paz, estabelecendo uma tranquilidade de uma situação grave que durava mais de 50 anos naquele país. Nasce Cruz e Souza, o grande poeta brasileiro, nasce o grande Charles Miller, o futebolista, que morre em 53. Tá? Vamos ver quem mais aqui que tem íntima ligação conosco. Cássia Linhares, artista brasileira, que a maioria aí, novinha que está nos escutando, nem sabe quem era. Né? Se eu falar então em Sabrina Parlatore, aí é que ninguém se lembra mesmo. Também apresentadora de televisão brasileira. E vamos em frente com várias pessoas que nasceram e que se destacaram nascendo a 24 de novembro. Muito bem, para concluir o nosso bate-papo, eu queria voltar ao Marcos Mendonça, que nós conversamos ontem, lembrando que o Marcos Mendonça acertou lá com o Robson e passou a escrever sobre esportes no Correio da Lavoura, que é o jornal mais antigo que nós temos na região. 103 anos, se não me falha a memória, 102 ou 103. Ele ficou responsável pelo caderno de esporte, escreveu muitos anos. E uma situação que só teve cobra ali, teve o nosso Antônio Bambaia, que escrevia também sobre esporte. E é o esporte da região que era sempre relembrado ali. É um documento histórico que é imortal. E quando eu falava que fazia jogos com o Marcos Mendonça como comentarista, eu lembro que inúmeras vezes nós encontramos com o Fernando Vanucci, não é? Filho do Augusto César Vanucci, que conseguiu criar aquele teatro ali no Shopping da Gávea e que lá pegou textos espíritas e fez uma peça com artistas espíritas lá naquele espaço. Interessante, porque é a primeira vez que isso aconteceu num teatro do Rio de Janeiro. Ronaldo lembra bem desse fato, né? Era Felipe Carone, Leide Francisco. Então foi um momento interessante de uma outra visão filosófica sobre a vida e a morte. Cada um tem a sua visão. Isso jamais pode ser motivo de separação. Jamais. Tem que ser motivo de união. Eu lembro uma observação, eu não me lembro o Papa, gente. Acho que foi João Paulo II, em que certa vez ele celebrava na Escócia uma missa e a 2 quarteirões tinha um culto protestante. Perdoem se eu errei no Papa, mas não vou errar na citação. E era uma provocação, porque assim como tinha um culto protestante, no mesmo horário marcaram outro. Como tinha um culto católico, marcaram um culto protestante. E o padre abriu seu culto dizendo o seguinte: dia virá em que católicos e protestantes celebrarão seu culto juntos. A visão de futuro.
a visão de um só rebanho para um só pastor. É a visão da pregação cristã. Enquanto você ficar dividindo com coisas comezinhas, você não junta. E mais uma vez Jesus relembra, quem não ajunta, espalha. Tá? Hora de reflexão. 22h30 às 23h30. E a gente aqui sempre refletindo com vocês. Não sou dono de verdade, Ronaldo não é proprietário de verdade. A gente emite opiniões que outros já emitiram. E que, na prática, essas opiniões deram certo. Vamos lutar sempre pela igualdade, por sermos todos iguais. Porque o nosso mestre não elege pessoas diferenciadas. Tá? Ele mantém essa questão do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só para concluir, Ronaldo, eu vou lembrar algo que o Mário Sérgio Cortella me lembrou outro dia. Eu assistindo, eu digo, eu nunca comentei isso no nosso horário. E ele comentava o seguinte, a questão de cobiçar a mulher do próximo. Esse mandamento não é cobiçar a mulher do próximo. Você não pode cobiçar, é só vocês procurarem o texto, vocês verão. Você não pode cobiçar as terras, você não pode cobiçar, obviamente, as propriedades, inclusive o gado, os animais do próximo e a mulher. Esse é o texto lá de trás. Porque a mulher é incluída como uma propriedade. Olha que coisa interessante da gente observar. E esse texto, obviamente, hoje, não cabe mais que você inclua a mulher como propriedade de terras e como gado. Olha que loucura, gente. Como é que o significado vai mudando de acordo com a época, de acordo com os costumes. Parece uma paranoia, né? Que esse tenha sido o mandamento, mas era o hábito de época. E volto a dizer, Moisés tinha que organizar aquele povo não tinha organização nenhuma. Então ele tinha que organizar códigos para que aquele povo se respeitasse e caminhasse junto. Daí, Números, Levíticos e Deuteronômio, principalmente, criando normas para aquele povo conviver. Não é? E Gênesis dando moral àquele povo de origem divina, para eles terem orgulho de suas origens, não é? E específica, Êxodos não, Gênesis, desculpe. E Êxodos, o deslocamento para a terra prometida, para Canaã. Tá, então, você estuda de onde você vem, origem divina, os códigos estabelecidos e depois a questão da sua caminhada. Tudo tem que ser olhado com olhares de época. Trazer aquele fato lá de trás para hoje pode complicar muito a reflexão. Ronaldo, suas conclusões, Excelência? As conclusões são básicas e veio a calhar. É o diálogo de Jesus com Pilatos, em que Pilatos diz a Jesus que tem poder para livrar daquele suplício. E Jesus fala, poder nenhum terias se do alto não te fosse dado. Só para lembrar que nada aqui nos pertence. É para sabermos e como estamos administrando. É nos dado para sabermos administrar. E essa administração passa pelo lado humano. É só para pensarmos nisso. Humano. Porque daqui só levaremos as nossas ações e o que fizermos uns com os outros. Mais nada. De bom ou de ruim.
Que Jesus os abençoe, muita paz, gratidão pelo carinho e atenção. Como sempre falamos aqui, o momento é de reflexão. Omitirmos, falarmos nossas opiniões, não é querer impor a ninguém aqui que seja nada, muito pelo contrário. Eu posso discordar, porque ficar calado não significa que eu esteja concordando, ou se eu falar também não significa que eu esteja concordando. É isso que nós precisamos compreendermos. Vamos discutir no campo das ideias. Isso é tão belo. É bonito, uma sala de aula, todo mundo debatendo no campo das ideias. Isso é bonito. Faz parte do processo. Eu aprendo com o aluno aprende comigo e vice-versa. Não há como fugirmos disso. Ninguém sabe mais ou sabe menos. Depende do que eu faço, da minha busca, da minha pesquisa, da minha empatia com essa discussão, de respeitabilidade acima de tudo. Muita paz, oremos, a pandemia está aí, firme e forte, mostrando o pico do egoísmo. O pico da pandemia, o pico do egoísmo. Que Jesus os abençoe. Muito bem, Ronaldo, nós estamos aqui encerrando. Eu estou colocando aqui para nós o nosso brasão do Colégio Leopoldo, com o Cruzeiro do Sul, e aí embaixo a máxima Vitam impendere labor. Despender o trabalho pela vida. Essa máxima o professor Leopoldo Machado retiraria de uma máxima de um pensador francês que nos deu do contrato social, Jean-Jacques Rousseau. E ele diria: Vitam impendere vero, despender a verdade pela vida, o compromisso com a verdade pela vida. É uma máxima de Rousseau que o professor Leopoldo Machado adapta ao brasão do Colégio Leopoldo. Fiz questão de projetar, que é o nosso compromisso. É um compromisso de trabalho sempre em prol da melhoria da sociedade. Tá ok, meus amigos? Não se esqueçam, nós nunca deixamos de lembrar a vocês dos problemas da pandemia. Graças a Deus, sempre Ronaldo e eu ficamos aqui recomendando orar e vigiar. A questão do sapato limpo, da roupa limpa, sempre trabalhamos isso aqui no programa e continuaremos trabalhando enquanto estivermos no Reflexões. E aí estão os números que são preocupantes. Alguns pais, a escola não vai voltar. Não, a escola não vai voltar enquanto pairar dúvida, qualquer dúvida sobre a saúde perfeita dos alunos. Pairou dúvida, fique em casa. Não se esqueçam disso, por favor. Não é uma brincadeira. Não é para a rapaziada aí ficar se reunindo. E os dados aí estão. A faixa hoje de atingidos vai aí dos 25 aos 49 anos. Perfeito. Tiraram os velhos e enfrentaram os jovens, por quê? Eles foram menos vigilantes. Não oraram nem vigiaram. E estão sendo atingidos agora. Por favor, vamos ficar vigilantes, vamos pregar a vigilância para os nossos filhos, para os nossos netos, para os pais, enfim, para quem nós pudermos pregar esse momento difícil que estamos vivendo, que é totalmente diferenciado. Tá ok? Meus companheiros, amigos e irmãos, que Jesus nos abençoe ao que nós fizemos de bom, de útil, de glorioso, nestes Reflexões, e que possamos estar aqui de novo amanhã, com a permissão de Papai do Céu. Fiquem com ele, uma boa noite.